Muito bem, pessoal, está aí a declaração do Galípolo. Agora a gente vai falar sobre Biden, esse perdão presidencial, né? Vamos conversar com Eric Wilson, que dos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, Eric? Primeira pergunta. Depois pergunta a você. Explica para a gente essa situação desse perdão de Biden, perdão presidencial de Biden para o filho. Muito boa tarde. Boa tarde, Léo, tudo bom? Não, ontem aconteceu o seguinte, foi domingo à noite e a Casa Branca emitiu uma nota dizendo que o presidente Biden havia decidido perdoar o filho, emitiu um perdão oficial, uma clemência abrangente, que basicamente vai exonerar ele de qualquer penalidade, de qualquer crime que eventualmente foi cometido entre 2014 e o presente. Isso significa que basicamente todos os casos que estavam assolando o filho vão embora. Ou seja, havia muita especulação que ele ia fazer isso. Ou seja, qualquer um que tem filhos pode até entender o desejo do pai de não ver o filho ir para a cadeia. Ele estava enfrentando diversos anos na cadeia, com certeza. Havia muita gente que especulava que uma das conversas que ele havia tido com o ex-presidente Trump, quando ele visitou a Casa Branca recentemente, foi a ideia de que o Trump poderia estender esse perdão. Mas, eventualmente, de repente, isso foi apenas fofoca, ou, de fato, ele falou sobre o assunto, mas não se sentiu confortável que o Trump ia manter a palavra e não iria fazer. Então, ele decidiu fazer esse perdão agora nos último mês e meio do mandato dele, né? Então, basicamente, a partir de hoje, o Hunter Biden, que foi o foco por muitos anos da ira dos republicanos, ou seja, alegando vários crimes, ou seja, agora o Hunter Biden não vai ser mais isento, vai ser isento de qualquer crime que eventualmente ele tenha cometido na última década. Ô Eric, só muda a bandeira, né? Democratas, republicanos, petistas, bolsonaristas, cada um acaba fazendo ali um movimento para salvar os seus. De que maneira isso repercute no governo Biden? Isso é uma questão importante de ataque a Biden? O povo americano diz, não, ele é presidente, ele pode fazer o que ele quiser, está tudo certo e tudo bem, já está no final de mandato mesmo, com problemas ali, né, em relação à idade. Não que a idade do Biden a gente possa considerar a idade do Biden uma idade avançada no sentido laboral, mas muito claramente ele teve dificuldades aí, né, pessoalmente ali em relação a essa campanha, a ponto de ser trocado, né, pela Kamala Harris. Aí a minha questão de que maneira isso vai fazendo com que esse governo Biden, um governo que não conseguiu se reeleger, né, e é duro pensar isso, porque, na verdade, no sentido de que governos eles conseguem se eleger, aqui em Bolsonaro aconteceu a mesma coisa, não teve reeleição, né? O Trump também, Biden também, enfim, de que maneira isso repercute nos Estados Unidos, ou o americano, usar uma expressão que eu não gosto, mas o americano médio não está muito ligado nessa questão? Eu acho que tem alguns aspectos assim para a gente explorar aí, Léo. Eu acho que, em primeiro lugar, uma das grandes queixas do Trump, ou seja, ao longo do tempo que ele está na vida política aqui nos Estados Unidos, é o que se chama da instrumentalização do Departamento de Justiça, ou seja, usando as ferramentas do governo para selecionar quem vai processar, quem vai investigar. Isso sempre foi uma queixa do Donald Trump. E foi na justificativa do Biden sobre o perdão que estendeu o filho, ele também citou esse mesmo mecanismo, dizendo que o Departamento de Justiça havia selecionado o filho dele para investigação apenas porque ele era filho dele, ou seja, era uma tentativa de politizar o Departamento de Justiça. Então, de certa forma, o Biden está dando força a esse argumento
que o Trump vem fazendo há mais praticamente desde 2015, 2016, quando ele entrou na política. Isso eu acho que é o ponto número um. Acho que o ponto número dois, para o brasileiro especificamente, eu entender, o poder de perdão do presidente dos Estados Unidos é diferente do poder de perdão do presidente brasileiro. Ou seja, é um poder abrangente geralmente no Brasil, eu não sou especialista, mas no meu entender, o presidente brasileiro ele pode assim dar clemência ou dar perdão, mas ou seja tem que ser uma coisa mais abrangente por um grupo. Ele tem vocês têm aquela coisa do indulto natalino, etc. e tal, mas ou seja nos Estados Unidos pode ser um perdão específico para uma pessoa específica e não importa a razão e não é muito sujeito, esse perdão não é sujeito uma avaliação depois pelas cortes, pela justiça, ou seja, é uma coisa que basicamente é definitiva. Então, nesse sentido, o americano aceita que o presidente tem esse poder. Quase todos os presidentes fazem isso, geralmente nas últimas horas do mandato, né? O Bill Clinton fez isso, Obama fez isso, Trump fez isso, todo mundo fez isso, ou seja, geralmente no dia, na véspera quando ele vai ceder o poder. Mas eu diria outra coisa que acho que é bastante interessante aqui. Eu acho que se a Kamala Harris tivesse ganho essa eleição, esse perdão teria sido muito mais difícil para o Joe Biden. Porque, ou seja, seria uma coisa que, ou seja, a Kamala Harris teria que justificar, ou seja, teria afetado desde o início o mandato dela. Agora, com o Trump ganhando, o Biden está mais ou menos livre para fazer o que ele quiser, porque o Trump vai ser presidente daqui a 4 anos, ninguém vai estar falando mais sobre... É o assunto de hoje, mas daqui a 4 anos, ninguém vai mais nem lembrar desse assunto nos Estados Unidos. O americano tem uma memória muito curta, sobretudo com relação a esse tipo de coisa. Então, quer dizer, eu acho que, de certa forma, a vitória do Trump possibilitou esse perdão e deu força para o Biden fazer isso. Muito bem, muito bem. Eric, queria agradecer aqui mais uma vez, desejar bom trabalho aí para você, esclarecendo aqui esse ponto, que de fato é um ponto para a gente que causa uma estranheza. Não que aqui não tenha ocorrido, né? Teve indultos da esquerda e indultos da direita, tanto do PT quanto dos bolsonaristas, enquanto governo. Mas toda vez que a gente vê isso, acaba causando estranheza. Forte abraço para você, bom trabalho. Abraço.